Olá, amigos! A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Estamos de volta. Aqui quem vos fala é o pastor Jefferson. Estamos de volta com o estudo do Sermão do Monte. E hoje nós vamos dar sequência no capítulo 5 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo Mateus, a partir do verso 14. E o verso 14 nos fala da seguinte forma: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre uma rocha ou sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pois bem, nós sabemos que o nosso amado Senhor Jesus, ele é a luz do mundo. E ele, como luz, ele veio em meio às trevas, porque nós sabemos que o mundo jaz em trevas. Portanto, Jesus é a luz que ilumina a todo homem. E Jesus, sendo luz, ele aponta para o caminho, um caminho aonde conduzirá o ser humano para a sua salvação. Porque o mundo estando em trevas, na escuridão, não teria como encontrar uma saída, não teria como caminhar ou tomar uma direção, porque em meio às trevas é impossível você caminhar sem tropeçar, sem cair num abismo, sem se machucar. É impossível, em meio a trevas, você ter uma direção correta. É impossível, em meio às trevas, você achar um caminho e não se perder neste caminho, porque você não tem a possibilidade de enxergar um palmo à sua frente. E assim andava o mundo em trevas, mas Jesus, sendo o Verbo que se fez carne e habitando entre nós, ele era a luz dos homens. E a luz era a vida para os homens que o encontravam. Todo aquele que encontra Jesus, ele encontra a luz. E essa luz é necessária para apontar o caminho. Essa luz é necessária para iluminar o ser humano em seu caminho. Porém, o Senhor Jesus cumpriu a sua missão e deixou essa missão à igreja, aos seus discípulos, aqueles que creem no seu nome e recebem a sua presença. Aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus são aqueles que recebem a luz, porque o Espírito Santo é a nossa luz e ele que nos ilumina as Escrituras, que nos dá entendimento sobre as Escrituras para reconhecermos que Jesus é o Senhor, que Jesus é o unigênito Filho do Deus Altíssimo, a nossa salvação. É o Senhor Jesus que é o caminho, ele se fez o caminho da verdade para nos conduzir à vida. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida.
Mas Jesus, em certa feita, disse aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Aquilo que o Senhor Jesus veio fazer na terra, agora o Senhor Jesus estava transferindo essa responsabilidade à sua igreja, aos seus discípulos. Por isso, Jesus afirmou aos seus discípulos que eles seriam a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Agora imagine você em meio a um deserto, uma planície de um deserto, em que você está atravessando. Quando de repente você se depara com um grande monte, uma grande rocha, e em cima dessa rocha, uma cidade edificada, uma cidade construída. Então, de muito longe, você já avista aquela cidade, porque ela está em um alto lugar e ela está iluminada. Você percebe que existe luz e aquela luz atrai você em meio a um deserto. Sendo dia ou sendo noite, esta cidade ela vai se destacar, porque ela está em um lugar alto e nela existe luz. Sendo você um forasteiro, sendo você um viajante em meio a esse deserto, você, com certeza, estando por um caminho, você mudará a direção e conduzirá seus passos em direção a esta cidade, porque ali você encontra, a sua esperança, na verdade, será alimentada quando enxergar esta cidade, porque haverá o quê? Haverá esperança em que você encontre nessa cidade água, em que você encontre nessa cidade alimento e que você encontre nesta cidade abrigo, descanso, para você descansar por um tempo, para continuar essa viagem. Assim somos nós, a igreja, os discípulos de Cristo, uma cidade edificada sobre uma rocha, onde pessoas estarão passando pelos seus caminhos e elas observarão esta cidade, elas observarão a sua vida, elas estão observando você. E quando a sua luz brilhar em meio às trevas, as pessoas virão até você e elas procurarão água, e elas procurarão alimento, e elas procurarão descanso para as vossas almas. E nós somos esta cidade em que o Senhor nos edificou sobre Ele mesmo. Jesus é esta rocha, Jesus é esta montanha, e nós fomos edificados, cidade construída pelas suas próprias mãos, para mostrarmos, aleluias, para mostrarmos às pessoas que existe um lugar de refrigério, que existe um lugar de descanso, que existe um lugar de alimento. E nós, como cidade edificadas, nós vamos conduzir essas pessoas à rocha, porque o que as pessoas precisam é do alimento que está sobre a rocha, é da água que flui da rocha, é do descanso que esta rocha tem para proporcionar a todo aquele que é edificado sobre ela. Não tem como se esconder. Jesus não te chamou para ficar escondido, Jesus não te chamou para ficar calado, Jesus não te chamou para ficar quieto no banco de uma igreja de braços cruzados. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você entregou a sua vida ao reino, ao serviço do rei. E o serviço do rei é este: ganhar almas, evangelizar, fazer boas obras, cuidar dos órfãos, dos direitos das viúvas, dos mais necessitados, daqueles que têm fome, daqueles que têm sede, dos marginalizados, daqueles que vivem às margens da sociedade, porque Jesus escolheu os loucos para confundir os sábios e escolheu aqueles que não são para confundir os que são. O problema, meu irmão, é que muitas vezes Jesus te escolhe e você começa a querer ser alguém, e começa a querer ser algo.
mas você precisa continuar não sendo nada, para que Jesus seja tudo em você. Importa que você diminua e que ele cresça. João Batista, em sua caminhada, entendeu isso e se alegrou quando Jesus começou a sua missão e os seus discípulos perguntavam: olha lá, João Batista, agora esse tal Jesus está batizando. E as pessoas achavam que João ia se incomodar com aquilo, mas João se alegrou e falou que é necessário que João diminua e que ele cresça, porque o João era apenas um amigo do noivo, e Jesus era o noivo que estava encontrando com sua noiva. Então, quando o amigo do noivo vê o noivo se encontrar com sua noiva, é hora dele se retirar, é hora dele diminuir, para que o noivo encontre sua noiva. E são tantas as pessoas precisando encontrar Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus que salva, o Jesus que cura, que liberta, que transforma. E nós somos agentes deste encontro. Precisamos brilhar esta luz que o Senhor Jesus colocou em nosso caminho. Esta luz que Ele colocou em nós é para iluminar o nosso caminho, para nós conhecermos o caminho, mas não é só para nós, é para aquelas pessoas que ainda estão em trevas e que precisam dessa luz para trilhar o caminho. Existe um novo e vivo caminho, e este novo e vivo caminho será trilhado pelos viajantes, pelos peregrinos, por aqueles que entenderam que não são deste mundo, né? E que estão apenas de passagem por este mundo. E é necessário que esta luz esteja sobre cada um dos viajantes, dos peregrinos, para que eles não se percam no caminho, para que a luz do Senhor esteja conduzindo eles neste caminho. E a palavra de Deus é essa luz que faz com que as pessoas não se percam nesta caminhada, tá ok? Então, que brilhe essa luz na sua vida, para que as pessoas glorifiquem a Deus através das tuas obras, através das suas atitudes, através da sua fé, através do seu testemunho. Seja luz, seja uma cidade edificada, seja uma pessoa em destaque, seja uma pessoa justa, pratique a justiça, pratique a verdade, viva esta justiça e esta verdade. E a primeira oportunidade que você tiver, não esconda essa luz das pessoas, porque elas precisam desta luz para serem salvas, tá ok? Então, em nome do Senhor Jesus, eu oro em nome do Senhor Jesus para que você entenda que você é luz no meio das trevas e que esta luz precisa brilhar para que as pessoas encontrem o seu caminho, o caminho da salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.